Olá, eu sou o professor Vicente de Paula Teide Júnior e estamos trabalhando os conceitos fundamentais do direito animal para aplicá-lo na prática forense, para produzir demandas judiciais de proteção aos animais. E eu disse que o direito animal ele é um novo campo do direito, separado do direito ambiental, porque aqui os animais importam enquanto indivíduos, seres sencientes, portadores de dignidade própria. E toda dignidade tem que ser protegida por um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Essa conclusão, esse esquema, ele é oriundo do nosso texto constitucional. É a Constituição que nos permite dizer que nós reconhecemos que os animais são seres sencientes, têm capacidade de sentir dor e que nós nos preocupamos com eles. E por isso, e é porque nós nos preocupamos com eles, nós proibimos a crueldade contra animais. Eu quero dizer a vocês que esse reconhecimento da dignidade animal, de que o direito animal é um campo novo, autônomo em relação ao direito animal, ele já foi objeto, inclusive, de discussões no Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram da ADIM da vaquejada? A ADIM 4983, que vocês conseguem na íntegra o julgamento da ADIM 4983 da vaquejada no nosso portal animaiscomdireitos.fpr.br, no link da jurisprudência. Nessa discussão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o sofrimento dos animais importa por si só. A ministra Rosa Weber afirmou que os animais têm uma dignidade própria. E isso não é mais apenas uma elucubração doutrinária de juristas, de pessoas bem intencionadas. O direito animal, esta regra, na tela novamente, a regra da proibição da crueldade, incluída na Constituição, que proíbe que animais sejam submetidos à crueldade, isto já deu base a que o Supremo Tribunal Federal proibisse várias práticas consideradas cruéis. Lá nos anos 90, a farra do boi em Santa Catarina foi proibida com base nesse artigo. O Supremo disse que a farra do boi é intrinsecamente cruel e que, portanto, é inconstitucional. Da mesma forma, as rinhas de galo foram várias ações diretas de inconstitucionalidade nos anos 2000 para dizer que rinhas de galo violam a Constituição e devem ser proibidas. Os estados não podem fazer leis para regulamentar o, entre aspas, bem-estar dos animais em rinhas de galo ou qualquer outro tipo de rinha de animais, como rinhas de cães. E mais recentemente, a jurisdição constitucional do Supremo disse que a lei do Ceará, que tentava regulamentar o bem-estar animal nas vaquejadas, era inconstitucional. Por quê? Porque é impossível garantir o bem-estar de animais numa prática como a vaquejada, que é intrinsecamente cruel. E não foram os ministros que concluíram isso, foram perícias médico-veterinárias afirmando. Essas perícias você encontra no nosso portal, animaiscomdireitos.fpr.br, dizendo que a prática da vaquejada é intrinsecamente cruel. Não tem como garantir o bem-estar dos animais envolvidos, sejam dos bois, sejam dos cavalos, a não ser que você desnature por completo a prática da vaquejada. Esse precedente do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4983, ele precisa ser conhecido. Os senhores precisam ler esse precedente, o acórdão do Supremo, né, que, como eu disse, está à disposição de todos no nosso portal da Universidade Federal do Paraná, do nosso programa de extensão. Porque as balizas do direito animal, a consolidação da autonomia do direito animal está lá. Né? Pois muito bem. Então eu gostaria que vocês agora compreendessem a dinâmica e a lógica do direito animal. Esse esquema vai ajudar a que vocês façam essa compreensão. Na tela, por favor.
É a partir da Declaração de Cambridge, da ciência, que nós constatamos que os animais não são máquinas. Os animais são portadores de consciência e da capacidade de sofrer e de sentir, a senciência. Acontece que essa senciência foi reconhecida implicitamente pela nossa Constituição, no momento em que ela se preocupou com os animais e instituiu a proibição da crueldade. Ora, sempre, isso é Kant, sempre que nós nos preocupamos com alguém em si mesmo, que nós nos preocupamos com o sofrimento por si próprio, nós temos que reconhecer que os animais têm uma dignidade própria. A dignidade animal, como consta do voto da ministra Rosa Weber no julgamento da DIN 4983 no Supremo Tribunal Federal. E aí, não há como, se todos concordarem que os animais têm uma dignidade própria, como o Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, já deixou claro que os animais têm uma dignidade própria, não é possível subtrair a eles um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Melhor ainda, não é possível mais tratar os animais como se fossem coisas. No Brasil, pela nossa organização constitucional, os animais não são coisas. São sujeitos de direitos fundamentais, porque têm dignidade própria. Sim, lembrem que na nossa história, especialmente na época da escravatura e na época dos regimes totalitários, seres humanos foram tratados como coisas. Podia se vender, podia se comprar, podia doar como herança, fazer doação, incidir impostos sobre seres humanos. Seres humanos podiam ser usados em experimentações científicas. Por quê? Porque eram tratados como coisas. Não tinham personalidade jurídica, não tinham direitos fundamentais. Eram descartáveis, eram supérfluos, usando o vocabulário de Hannah Arendt, a maior estudiosa na filosofia política dos regimes totalitários. Eu recomendo a leitura, certamente muitos de vocês já leram, o livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, A Banalização do Mal. Tratar animais como coisas é banalizar o mal contra os animais. A tarefa do direito animal é exatamente estabelecer, a partir da Constituição, os direitos fundamentais animais. Vejam na tela. É a partir da dignidade animal que nós podemos concluir, a partir do texto constitucional, que os animais são sujeitos de direitos. Ao menos, o direito fundamental à existência digna, que pode ser denominado como um direito fundamental pós-humanista, porque é um direito fundamental de um ser que não é humano, é de um animal não humano. E na teoria constitucional, na teoria dos direitos fundamentais, nós conhecemos, vejam vocês, até hoje, 3 dimensões, na teoria constitucional clássica, 3 dimensões dos direitos fundamentais. Venham aqui comigo para eu explicar isso para vocês. Os direitos fundamentais, a teoria dos direitos fundamentais, né, que é uma teoria do direito constitucional, é uma teoria baseada na ideia de dignidade da pessoa humana, para proteger a dignidade da pessoa humana contra a escravidão, contra a exploração, contra o genocídio. E esses direitos fundamentais, os direitos fundamentais humanos, os direitos fundamentais humanos que impedem que os seres humanos sejam tratados como coisas, como seres supérfluos, a história registra. Primeira dimensão dos direitos fundamentais, a segunda dimensão dos direitos fundamentais e a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Aqui eu tenho
os direitos individuais ligados ao valor liberdade, direito à vida, direito à integridade, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. Na segunda dimensão, os direitos sociais ligados à igualdade, direito ao trabalho, direito à previdência, direito à segurança pública. E a terceira dimensão dos direitos fundamentais humanos são os direitos transindividuais ligados ao valor fraternidade ou solidariedade, fraternidade ou solidariedade. Direitos individuais, direitos sociais e direitos transindividuais. Aqui, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano, um direito fundamental de terceira dimensão. Por que eu digo que os direitos fundamentais animais são direitos fundamentais de quarta dimensão? Porque não são humanos. São direitos fundamentais pós-humanistas. É uma outra perspectiva, é uma outra construção. Direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão são direitos fundamentais humanos. Os direitos de não humanos, os direitos pós-humanistas, têm que abrir uma nova dimensão, uma nova perspectiva, uma forma diferente de lidar. É isso que nós estamos construindo dentro do direito animal. É isso que os senhores devem defender. Tanto nas causas animais, nas atividades de proteção, como em juízo. Animais em juízo, demandas animalistas significa defender perante o Poder Judiciário os direitos fundamentais de quarta dimensão, os direitos fundamentais animais. Vamos voltar? Vejam o gráfico novamente para fechar esse bloco. O fundamento do direito animal é a consciência e a ciência. É um fato. É empiricamente demonstrado. O direito animal nasce com a regra constitucional da proibição da crueldade da Constituição de 88. E é por esta mesma regra que nós extraímos a dignidade animal, através da qual podemos afirmar que todo animal tem direito a um catálogo mínimo de direitos fundamentais que lhe deem uma existência digna. São direitos fundamentais pós-humanistas, os direitos fundamentais de quarta dimensão. Eu quero deixar claro, vejam bem, que tudo isso que eu estou falando é um novo vocabulário. São novas palavras, novas classificações, pós-humanismo, direitos fundamentais de quarta dimensão, sem ciência. Muita gente nem sabe o que é sem ciência. Juízes no Brasil desconhecem o que significa sem ciência. Como esperar que esses juízes apliquem o direito animal? Por isso estão de parabéns os organizadores desse curso, para levar sempre adiante essas novas informações, esse novo conhecimento, que não é mais invenção, é doutrina, são regras e princípios extraídos a partir da Constituição. E talvez você se pergunte, tá, é uma interpretação a partir da regra constitucional da proibição da crueldade. Mas, afinal de contas, se os animais têm direitos fundamentais, que direitos são esses? Qual é a lei? Perguntará um juiz, perguntará um promotor, um advogado. Que lei eu vou me basear para dizer que animais têm direitos? Eu quero também dizer que sim, no Brasil, vejam, o artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, o artigo 32, que muitos conhecem como crime de maus tratos animais, que eu prefiro chamar de crime contra a dignidade animal, porque os maus tratos constituem apenas uma categoria de crime. Também é crime abusar, ferir, mutilar, utilizar animais
indevidamente ou de forma abusiva em experimentações científicas, é o parágrafo 1º do artigo 32. Aqui, no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, não está em jogo a função ecológica do animal. Não é um crime ambiental. Parem de falar que o artigo 32 trata de um crime ambiental. Não é crime ambiental. É um crime contra a dignidade animal. Ali o que está em jogo é a ciência. É um animal indivíduo. O que está em jogo quando você abusa, maltrata, mutila, fere, usa animais em experimentação científica, os mata em função disso, abandona animais, é uma forma de maus tratos. Não precisa estar escrito a palavra abandonar. Abandonar está incluído nos maus tratos. Tudo isto está em jogo a dignidade animal. O animal enquanto indivíduo. Todos os animais, não apenas cães e gatos. Qualquer animal abusado, cavalos, maus tratados, feridos ou mutilados, debicagem, cortar o rabo do porco sem anestesia, todas aquelas práticas abusivas de mutilação de animais na produção agropecuária, de ferimento de animais, tudo isso são condutas criminosas, previstas no artigo 32. É um crime que vincula-se ao ordenamento jurídico de direito animal. O artigo 32, a criminalização dos maus tratos, do abuso, é uma decorrência da regra constitucional da proibição da crueldade. É um mandado de criminalização. O Constituinte mandou o Congresso Nacional forjar um crime para a proteção da dignidade animal. Ainda que a pena seja baixa, existem projetos de lei para aumentar a pena, mas é muito significativo nós termos um crime com essa descrição, em que cada indivíduo, em que cada animal individualmente é importante. Mas a pergunta que fiz antes era: existe lei prevendo direitos fundamentais aos animais? A minha resposta é sim, mas isso será objeto do nosso próximo bloco. Aguardem lá, não desistam. Um abraço.